Pessoal, boa tarde. Na aula de hoje, a gente vai ver um documento pronto em que se usa a programação, o projeto baseado em componentes para o desenvolvimento do software, tá? Então, vocês vão visualizar direitinho que a gente pegou um sistema acadêmico, ou seja, que ele faz a gestão escolar, e nós conseguimos dividir esse sistema em partes, em componentes. E a minha ideia é mostrar esse documento para vocês, pelo menos en passant, né? De forma resumida, e para que vocês possam desenvolver algo dentro de um outro sistema que seria um sistema hospitalar, que aí eu vou passar os requisitos para vocês de cada parte, aí a gente vai conseguir desenvolver isso daí. Então, assim, as habilidades com o ML vão ajudar bastante. Eu vou poder também pegar alguns momentos e visualizar o trabalho de vocês e fazer sugestões, tá? Então, acho que dá para trabalhar assim. Bom, a gente só tem, na verdade, uma semana, mas a gente tem duas aulas, aí eu vou verificar com vocês depois como é que a gente repõe isso daí. Mas aí, dentro dessas aulas a gente trabalha esse exercício que eu vou passar para vocês. Então, eu vou abrir aqui os dois documentos e mostrar a ideia que a gente tem aqui. Deixa eu pegar ele aqui desde o... Esse aqui nem tanto, mas eu vou pegar o outro que ele é melhor de ver, visualizar em termos gerais. E esse aqui, ele mostra bem como é que é o sistema como um todo, tá? Eu quero de pensar agora. Tá, conversa com ele, o papai tá dando aula aqui. Dá tchau aqui pro pessoal. Olha aqui, pessoal. Dá tchau para eles aqui. Tchau. Vai lá, meu amor. Então vamos conversar aqui. Aqui na tela eu estou mostrando para vocês o sistema acadêmico de matrícula, que é um documento que a gente usa, que é o análise de projeto. Ele vai ajudar bastante a gente elaborar, pensar no nosso projeto, né, e elaborar as etapas todas que a gente precisa. Primeiro eu vou mostrar o documento como um todo, tá? E depois a gente vai vendo as partes que tem dentro dele. Tudo bem? Talvez vocês conheçam alguns desses colegas, a Ana Quécia, o Maciel, o Eric, o Rafael. Eles foram de TADs, acho que alguns deles já até formaram, outros ainda devem estar com vocês aí pagando outras disciplinas. Então, vamos começar. A ideia é um documento de análise de projeto, a gente sempre começa colocando o título do sistema, tá? Que a gente vai desenvolver, ou a aplicação que a gente vai desenvolver. Aqui coloca também os autores, e aqui tem a parte de controle, que são as versões que vocês vão ter dentro desse documento. Então, à medida que vocês vão mexendo no documento, tá? A gente vai mudando a versão dele. Por exemplo, vocês começam a escrever o documento e fazem algum capítulo e entrega para o professor colocar. Então, vocês vão tirar uma cópia desse documento, vão guardar, e esse documento é passado para o professor fazer a revisão. Aí o professor retorna com o resultado e vocês usam esse mesmo documento para continuar com as observações que foram feitas. Aí vocês corrigem e continuam com as próximas etapas, ou escrever os próximos capítulos, certo? E cada vez que você mexe, você cria uma versão, certo? Para controle do documento. Na parte assim, um documento em geral, ele vai ter três principais status. Um é em elaboração, quando vocês estão escrevendo o documento, pensando nele, né? O outro é em revisão, quando vocês passam para alguém revisar e vocês corrigirem o resultado das revisões, e depois você publica o documento. Então, é em elaboração, em revisão, e depois ele vai
publicado. O documento só é publicado. O que é a ideia de um documento publicado? É que ele vai poder ser utilizado, o conteúdo dele vai poder ser usado por outras pessoas de interesse. Tudo bem? Então, essa que é a ideia do documento publicado. Imagina que vocês estão fazendo esse documento de análise de projeto e vocês já concluíram um capítulo e alguém já pode usar esse capítulo. Vocês podem publicar o documento dizendo que é um documento parcial e que as outras partes ainda vão ser desenvolvidas mais à frente. E depois vocês publicam, tá? Mas continuam trabalhando com o documento. Nós vamos jogando de bicicleta. Ei, o papai está dando aula, não posso conversar com você, não. Papai quer jogar de bicicleta. Está na hora dela andar de bicicleta. Que é a ideia. Então, como eu estava falando, também vocês podem fazer assim com 4 status, né? Que seria o seguinte: em elaboração, certo? Em revisão, o status de correção, ou seja, depois que alguém revisou o documento e encontrou algumas coisas para melhorar, aí vocês fazem as correções. Depois ele aí faria a parte da publicação, certo? Do documento. Mas entenda o seguinte: enquanto vocês estão elaborando, a ideia é que o documento não seja publicado. Por quê? Porque pode ser que uma ideia que você acabou de colocar e ela possa mudar em outros dias. Lembrando que a ideia de documento são expressar pensamentos e expressar decisões, tá? Que são tomadas por pessoas. Certo? Então, é essa que é a ideia aqui. E aqui as versões, né? Quem participou e os comentários a respeito também. Continuando. O índice, que precisa comentar, né? Aliás, eu acho que esse índice está até com... Não, tá. Eu pensei que essas páginas aqui estivessem erradas, mas eu creio que deve estar funcionando. O objetivo, pessoal, aqui não é do sistema, é do documento, tá? Por isso que ele começa, ó, este documento tem por finalidade descrever alguma coisa. Então, é para a pessoa que for ler entender o que é esse documento. A abrangência de um documento, ele vai dizer o seguinte: quem são as pessoas, até que o resultado que vocês estão colocando aqui, os escritos que estão sendo feitos por aqui, nesse documento, eles vão atingir quem? Por exemplo, a abrangência. Olha, só a equipe que está participando do projeto. Então, só um departamento de uma empresa. Você pode ter abrangência num estado inteiro, ou num país inteiro, ou numa região. A abrangência pode ser mundial. Então, assim, quem vai ler esse documento e se beneficiar das informações que está aqui dentro. Então, aqui nesse caso, os alunos do curso superior em TADES, né, da disciplina PBC, nesse caso, vocês vão ser em 2020. Né? E aqui os diagramas que a gente vai ter. Então, agora aqui o capítulo 3, ele vai ter vários subtópicos que vão mostrando os diagramas de UML que vocês vão utilizar. Alguns vão dizer que isso aqui é quase um TCC. Você não se preocupe que ninguém vai fazer um TCC aqui, tá? Mas pelo menos conhecer essa documentação aqui. Diagrama de caso de uso, todo mundo conhece, né? O que é a ideia dele? Ele vai apresentar as funcionalidades que os usuários vão acessar desse sistema que você está criando aqui. E aqui, especificamente, ele está colocando aqui um pacote, que é o pacote da matrícula. E aqui, os atores e o que eles vão fazer no sistema. Por exemplo, o candidato aprovado, né? A ideia desse sistema aqui é que o aluno ele faça a seleção, né? Como é o sistema de matrícula.
ele participa de uma seleção e depois que ele for aprovado, ele se torna um candidato aprovado. Então, ele vai poder visualizar documentos, preencher formulário de matrícula, visualizar status dos documentos que ele apresentou, etc. Então, quando ele faz a matrícula, a ideia é que é como se ele estivesse apresentando a documentação dele lá para a secretaria. Nesse caso aqui, ele vai apresentar a documentação via um sistema web, por exemplo. Aí ele preenche o formulário com esse sistema, entrega os documentos, né? E esses documentos aqui são enviados aqui através do sistema de vocês. Do sistema não, são enviados à secretaria. Então, uma vez que vocês enviaram o documento, então a secretaria vai poder visualizar os candidatos aprovados, caso ele tenha faltado com algum documento, determinado documento a ser apresentado, matricular o aluno, ou seja, vai aprovar a matrícula dele e vai prover esses dados dos alunos para o restante do sistema. Então, esse aqui é o módulo que a gente chama de módulo de matrícula. E aqui, ó, cada caso de uso, a gente faz uma pequena descrição do que ele é, né? E a gente tinha um documento de requisitos, eu acho que nós ainda temos esse documento de requisitos, eu posso mostrar para vocês depois, explicando o sistema inteiro, tá? Lembrando que esse documento aqui é só da parte de matrícula dele. Então, aqui, cada caso de uso, a gente vai ter a identificação dos requisitos e aqui o que faz o caso de uso. Obviamente que precisa da descrição dele, né? Desse caso de uso aqui. Vamos continuar. Esse diagrama de atividades aqui, a ideia dele é representar o fluxo do uso desse módulo aqui, ó. Então, o sistema vai receber os candidatos aprovados, vai determinar quais são os documentos que vão ser apresentados, os candidatos apresentam, determinar os documentos é o seguinte, no momento da matrícula eles vão pedir alguns documentos de vocês. Então, aqui essa ideia dessa atividade aqui é dizer que a secretária vai determinar quais são os documentos a serem apresentados. Depois os candidatos apresentam os documentos, que vai usar o sistema, aqueles casos de uso que eu estava explicando para vocês, né? E depois a secretária valida. E após a validar, ele vai enviar os alunos para utilizarem já o sistema. Ou seja, é como se vocês agora, quando tivessem que enviar o aluno para a configuração, vocês já começassem a ter acesso ao CIGAR. Aí o que vai faltar agora, com essa parte da configuração, é alguém determinar quais são as disciplinas que vocês vão... de qual disciplina vocês vão participar, né? E aqui uma explicação do diagrama. E aqui o diagrama de componentes. Então, quais são os componentes que nós temos? O componente de matrícula, que é esse aqui, que ele vai enviar, ele vai prover uma interface para que o módulo de configurações, o componente de configurações acesse os dados dos alunos. E também do sistema de seleção, eles vão, para configurar, eles vão obter as informações dos cursos. E também o sistema de matrícula vai obter do sistema de seleção quem são os candidatos que foram aprovados. Então, assim, quando a gente tem interface, pessoal, quer dizer o seguinte, esse sistema aqui, ele está enviando objetos para esse outro aqui, ó. E para enviar objetos, eles vão precisar de métodos. Eu estou falando de métodos de diagrama de classe, tá? De métodos aqui, que vão ser usados pelo sistema de matrícula para poder fazer o trabalho dele. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Essa interface aqui, ele vai dizer assim, por exemplo, eu posso ter um método chamado obter candidatos aprovados.
Aí eu passo um curso para ele, aí ele vai me informar quem são, vai passar para mim uma coleção de objetos aqui que corresponde aos alunos que foram aprovados naquele curso. Então, por exemplo, eu posso colocar um método chamado obter alunos aqui nessa interface, um método chamado obter alunos, que ele retorna uma lista de alunos e ele recebe um objeto lá informando qual é o curso ou o código do curso do qual ele quer esses alunos. E assim ele obtém esses alunos para cá. Então, assim, isso aqui é importante pelo seguinte: eu posso pegar o sistema de matrícula e passar para uma equipe. E o sistema de seleção eu posso passar para outra equipe. A única coisa que eles vão ter que saber é que interface é essa e como a gente faz para acessar os métodos dessa interface. Aí o que acontece? As duas equipes vão poder trabalhar de forma independente, desde que essa interface seja respeitada. Essa interface que foi criada seja respeitada e assim eles consigam trabalhar de forma independente. E depois a gente faz o que a gente chama de integração de sistema. O que é? O pessoal que desenvolveu a matrícula, ele passa o código para a pessoa que vai fazer a integração, e o pessoal que fez o sistema de seleção também vai passar o mesmo código. Então, ele junta esses dois códigos aqui e monta um sistema completo, que é o sistema acadêmico. Todo mundo está entendendo? Vocês estão com dúvida quanto a isso aqui, não? Do que eu estou explicando? Então, assim, a primeira importância desse tipo de sistema aqui, baseado em componentes, é que eu consigo dividir ele em partes, ou seja, cada parte é um componente, e eu consigo, definindo bem essas interfaces, passar cada componente desse para uma equipe diferente e a gente fazer um trabalho paralelo, né? Trabalho em equipe paralelo. E aqui, ó, esse diagrama de classe ele vai representar, nesse caso, o componente da matrícula. Então, observem aqui, ó, eu tenho um candidato, né? Aqui. E aqui eu tenho uma interface ele vai obter também aqui os dados dos candidatos que foram aprovados aqui, ó. Ele está usando essa interface aqui dos candidatos aprovados e ela é da onde? Bem aqui a gente vai ver, ó. Do sistema de seleção. Só que eles não representaram aqui o módulo de seleção. E aqui o que vai acontecer? Eu vou ter, isso aqui é praticamente MVC, eu vou ter um sistema que vai controlar aqui a parte da matrícula e ele vai implementar a interface do candidato e vai implementar a interface com a secretaria. Então, uma vez que ele obteve os candidatos, eles vão usar essa classe aqui para representar esse candidato, classe candidato, né? E ele vai ter uma classe identificando aqui quais foram os documentos que esse candidato apresentou, certo? E aqui também a secretaria vai poder definir quais são os documentos que são necessários para um determinado, para fazer a matrícula. Um aluno, ele está herdando de candidato aqui, quer dizer, a diferença do aluno para o candidato é que ele, no caso aqui, é candidato aprovado, né? Faltou colocar isso aqui também. O aluno tem todas as informações que o candidato passou, só que ele vai ter o código ele vai ter uma matrícula, ele vai estar ligado a um curso. Aqui ele não representou o curso também. E aqui eu vou ter uma interface, né, que ela vai ser realizada por essa classe do aluno, em que eu vou poder utilizá-la para obter os alunos aqui
do meu sistema. E essa interface aqui vai facilitar de que forma? Eu vou poder usar esse sistema de matrícula para qualquer outro módulo do meu sistema acessá-lo e obter os dados dos alunos. Então, vocês vão ver isso aqui agora aqui, ó. Então tá aqui, ó, sistema de matrícula, ele é usado nas configurações e vai passar os alunos para elas. E aqui nas configurações, onde eu determino qual é o curso que o aluno está participando, quais são as disciplinas que ele tem, então aqui eu vou poder ter uma interface, né, que é professor, curso, turma e disciplina, que ele vai fornecer os dados necessários para as aulas. Então, assim, para eu ter uma aula, o que eu preciso? Desse sistema de matrícula aqui e das configurações, eu preciso determinar quem são os professores. Aliás, as configurações é um outro módulo, né? Ele vai dizer que, olha, ele vai dizer quem é o professor que está ministrando tal disciplina e vai dizer a relação de alunos que estão naquela disciplina. E aqui, quando eu tiver com o sistema de aula, ou seja, que ele através do qual o professor faz chamada, o aluno entrega trabalhos, o professor cadastra as notas dos alunos e assim por diante, ele vai obter os dados dos professores, dos cursos, das turmas e das disciplinas, todos desse sistema de configuração. Então, assim, por isso que ele vai usar essa interface aqui. E essa interface de histórico de aluno aqui, ó, que é a outra parte do sistema, que é o da aula, né? Ele vai sair quando eu tiver uma que a gente chama de integralização, ou seja, eu só posso construir um histórico depois que termina o período. No meio do período, eu só vou ter informação do período passado, certo? Por isso que a gente faz o que a gente chama de integralização. E depois, a partir dessa integralização, eu posso também obter as informações do aluno que ele é egresso, né? Ou seja, aquele aluno que já formou. Então, aqui eu posso, a partir da integralização, usar no módulo de egressos as informações dos alunos que já formaram um determinado curso, certo? Então, assim, o que é a ideia desse diagrama aqui? É mostrar o meu sistema de forma completa, tá? Mas mostrando cada uma das partes dele. Do momento em que teve a seleção, passando pela matrícula, a configuração das turmas, né? Aí depois as aulas que vão acontecer, aí esse procedimento vai acontecendo várias vezes, configuração, aulas, até que no momento a gente tem uma integralização, ou seja, eu fechei o curso como aluno e daqui eu vou poder utilizar histórico e também formatura. Então, assim, o que é a ideia dessas interfaces aqui? A interface que está usando alguma coisa do sistema, ela vai pegar os dados de quem está provendo esses dados aqui, tá? Então, assim, para eu obter quem são os alunos do meu curso, eu vou ter que, no meu módulo de aulas, eu vou ter que acessar o módulo de configurações. E ele vai ter que prover uma interface para essa configuração. Deixa eu ver se eles fizeram o diagrama de classe, mas aqui ele vai explicando cada um deles, ó, cada componente que a gente tem aqui nesse sistema. E cada uma das interfaces, né? Ó, aqui é o módulo da aula, na verdade, que é o que ele está trabalhando. Ó. Observa que ele está pegando o professor, a turma e o aluno. Só faltou ele colocar aqui que ele está buscando essas informações a partir do módulo de configuração, como estava sendo apresentado no outro diagrama. E quando ele usa isso aqui, ele vai juntar tudo para ter a disciplina. Ó. Então, a disciplina ela vai ter uma disciplina de uma turma. Quem ministra essa disciplina é o professor. E dentro dessa disciplina eu tenho os meus alunos.
E também eu tenho os meus boletins, ó, as notas, etc. aqui, ó, dessa turma. E também eu vou ter alguns conteúdos e atividades também. Vocês estão entendendo essa ideia? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? A ideia dessa classe disciplina de se ligar com o professor, turma e aluno, quer dizer o seguinte, ele vai obter esses objetos de outras fontes. E que fontes são essas? Vai ser essa interface bem aqui, ó. Professor, curso, turma e disciplina, que vem do meu sistema de configuração. O que é a importância disso, pessoal? É que toda a parte de acesso a banco de dados, com informações de alunos, etc., alunos, turmas, professores, eles vêm do sistema de configuração. O sistema de aulas, ele não mexe, ele não cadastra professor, ele não cadastra curso, não cadastra turma, nem faz a configuração desse daqui. Ele só faz buscar, aliás, o papel de fazer isso que eu acabei de explicar é do sistema de configurações, do módulo de configurações. Mas o módulo de aulas, ele vai buscar essas informações aqui, ó, através dessa interface aqui. E o que é legal aqui é o seguinte, é que isso aqui evita, por exemplo, que eu repita essas informações de cadastro, professor, curso, nesse módulo aqui, ó. Então, assim, quem for trabalhar, quando eu digo, quem for implementar o componente de aulas aqui, ele não vai se preocupar em cadastrar professor, cadastrar curso, turma, disciplina. Quem vai se preocupar em fazer isso vai ser o pessoal do módulo de configurações. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, deixa eu continuar aqui, vamos ver o que tem mais ali. Então, o diagrama de classe aqui está representando bem essa ideia, né, que eu tenho uma disciplina de professor, turma e aluno, só que tem um detalhe, ó. Eles vêm de pacotes que estão fora desse meu módulo. Então, eu estou representando aqui, na verdade, aquele meu componente através de um pacote, tá? Dentro do meu sistema. Esse diagrama de sequência aqui está errado, não era nem para estar aqui, tá? E aqui, ó, as interfaces dos sistemas aqui, ó. Ele falou que tem uma interface de professor. Então, aqui ele vai ter, ó, get list professor, ele vai retornar uma lista de professor. Get professor, ele vai pegar um professor específico. Outra interface, de turma. Eu vou ter o get turma, que vai obter uma lista de turmas. E uma turma específica eu posso pegar por aqui pelo get turma. Então, assim, essa interface aqui, ela vai ter esses dois métodos, só que quem vai implementar vai ser alguma classe dentro do módulo de configuração, como a gente viu lá no diagrama de componentes. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho o get alunos, que vai retornar uma relação de alunos. E aqui o get aluno, que vai me retornar um aluno específico. Obviamente que eles poderiam colocar mais interfaces aqui, por exemplo. Eu posso pedir um aluno em cima de um filtro. Por exemplo, eu posso buscar aluno por nome, por ano de ingresso. Aluno por nome, aluno por ano de ingresso. Eu posso buscar aluno por bairro e assim por diante. Ou por curso, né, também. Então, aqui tem muito mais métodos que eu posso colocar aqui, né? Aí, aqui, ó, é a interface do aluno, que não sei o que quer dizer esse DTO, não lembro que eles tinham colocado, né? Mas eu vou ter aqui a interface que retorna uma lista de alunos e o aluno específico. Agora, eu não sei qual a diferença desse aluno aqui para esse aqui, porque eu não devia ter feito duas. Assim, desculpa, isso aqui é a interface. Isso aqui é a classe, tá? Do banco lá. Acesso ao banco. Esse DTO não seria algo de acesso ao banco ou algo assim? Não entendi. Alguma classe para manipular o acesso ao banco e tal. DTO.
Eu acho que é sim, sim. Tipo DAO. Mas aqui, pelo que eu estou vendo, ela vai, essa classe aqui que vai implementar essa interface, ó, porque ela está com as mesmas, os mesmos objetos aqui. Ele deve estar buscando mesmo com o banco de dados, Data Table Object. Muito parecido aqui. Não devia ter colocado isso aqui, tá? Porque o aluno e o curso ele vai buscar de outro lugar. Aluno, curso, disciplina, tudo isso aqui vem de outra parte do sistema. Aqui ele terminou. Deixa eu ver essa outra parte aqui. Aqui ele explica as interfaces também, tá? Aqui ele está mais completo também, ó. Assim, esse aqui é a parte da matrícula, tá? Aí ele pega aqui o diagrama de sequência, apresentando como é que vai ser o acesso às interfaces, etc. No caso, ele representa uma interface de tela aqui. E ele fechou aqui nessa parte do diagrama de sequência. Então, assim, o que é a ideia dessa documentação que está sendo apresentada aqui? Primeiro, a gente está faltando aqui um documento que é o documento de análise, tá, de requisitos, que vai representar o sistema como um todo. Provavelmente, quando foi feito isso daí, a gente fez na lousa, e esse documento de requisito, o pessoal acabou batendo foto, por isso que ele não apareceu aqui. Mas, assim, que é a ideia dessa documentação aqui? Eu vou passar para vocês um documento de requisitos de um sistema de, de hospitais, tá? Que seria a ideia? Vocês trabalharem primeiro com a parte de agendamento de consulta, mas não é bem hospital, é clínica, desculpa. Então, vocês vão fazer agendamento de consulta. Primeiro, um cliente se cadastrando nesse hospital, fazendo agendamento de consulta, e depois ele sendo atendido lá pela recepcionista no dia do atendimento. Aí ele vai ser consultado por um médico, e a partir dessa consulta ele vai ter um prontuário eletrônico, em que o médico vai identificar nesse prontuário o paciente relatou, ele vai passar o diagnóstico dele, ele vai passar exames, e também ele vai passar uma receita. E vai guardar depois, ele vai depois fechar esse atendimento nessa clínica, né? E o paciente vai comprar os remédios para fazer o tratamento. Então, nessa parte da compra dos remédios, quando o paciente sai, o sistema já não mexe, mas ele guarda o prontuário eletrônico. Uma outra variação que pode acontecer é que mais à frente essa clínica ela tem um ambulatório, ela pode se tornar depois um hospital, e eu posso ter um módulo de ambulatório aí dentro, certo? Aí eu vou mostrar, a ideia nesse documento de requisitos, eu vou deixar no CIGAR para vocês, tá? E a partir dele, vocês irem trabalhando cada um desses módulos com a orientação que eu vou dar para vocês desse sistema. Assim, dá para fazer isso rapidinho com vocês, pelo menos um documento não tão completo como esse daqui, tá? Mas pelo menos uma parte lá que vocês entendam, principalmente a parte das interfaces, que é como é que vocês definem essas interfaces do sistema de vocês, de tal forma que a gente possa se comunicar, tudo bem? Mas considerando o que eu acabei de falar, a gente pode até vir aqui no Asta, deixa eu ver se eu estou com ele aberto, tomara que ele já esteja com... Não quero nova versão. O que eu quero é criar um novo diagrama. E eu vou querer criar um diagrama de
componentes. Deixa eu explicar a ideia aqui. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é com um sistema de hospital. Então, assim, de hospital, na verdade vai ser um sistema de hospital, mas ele vai começar com a parte de clínica médica. Tudo bem? Então, aí eu vou separar ele por alguns componentes que eu vou ter dentro dele. Então, o primeiro é o de cadastro de clientes. Eu posso ter também um módulo, logo em seguida, né, para, depois de cadastro de cliente, a gente vai ter consulta, não consulta médica. Como é que dá a operação que eu tinha acabado de falar, pessoal, que a gente... marcar consulta, desculpa. Um módulo para marcar consulta. Aí eu posso ter um outro componente, que é o de atendimento. Que aqui já é o médico, né? Eu tenho também que ter um módulo de configuração da clínica, né? Eu chamo de configuração. Imagine esse sistema da seguinte forma. Ó. No módulo de configuração, eu vou dizer o seguinte, olha, quem é a clínica médica, né? Quem são os médicos disponíveis, quais são as, as modalidades de atendimento que eu vou ter, ou as especialidades que eu vou ter, que vão ser atendidas por essa clínica e assim por diante. Aí o cliente ele vai se cadastrar através desse módulo de cadastro de clientes. Então aqui ele vai ter telas, etc., aqui que vão permitir que o cliente se cadastre direitinho, faça o pagamento de fatura e assim por diante. Aliás, eu posso até também ter um módulo financeiro. Um cadastro de clientes, essa configuração já coloquei, né? E uma vez que o cliente já se cadastrou, ele pode utilizar o módulo de marcação de consultas para poder marcar uma consulta. Uma vez que eu marquei essa consulta, eu posso fazer o atendimento daquele dia. Tudo bem? E eu também posso trabalhar com o cadastro de clientes essa parte do sistema financeiro. Então, aqui, ó, para cadastrar o cliente, eu vou... aliás, o cadastro de cliente acaba sendo independente do módulo de configuração, né? Mas o de marcar consulta, não. Então, aqui eu posso ter uma interface chamada de configuração. O que é a ideia aqui, pessoal? Essa interface aqui, eu vou ligá-la com esse módulo de configuração. E é ele que vai realizar essa interface, certo? E o marcar consulta, ele vai buscar essas informações aqui para identificar quais são os médicos, em que especialidade o cliente está querendo obter essa consulta, certo? Então, deixa eu fazer as ligações agora aqui. Aqui, então, ele vai ter... Quem vai prover essa interface é essa aqui, né? Ele pediu para... Boa tarde, Thiago. Eu vou colocar aqui interface e configuração. Ué, deixa eu ver aqui quais são... Ele
não ligou aqui, né? Esse aqui realiza. Esse aqui vai usar essa interface aqui. Deixa eu tirar essa interface daqui, que ela está atrapalhando. Deixa eu só relembrar aqui como é que eu... Pronto, esse aqui realizou. E configuração. Quem vai usar... Opa! Essa aqui está errada, essa ligação aqui. Na verdade, ela é essa daqui, ó. Pronto. Então, o que é a ideia aqui? O marcar consulta, ele vai obter quais são as especialidades através desse configuração aqui. Ou eu posso chamar esse outro nome aqui, que é melhor depois. E ele vai pegar do cadastro de cliente também. Opa, deixa eu cancelar aqui. Não é. Opa, não foi isso que eu quis fazer, não. Toda vez eu confundo essa parte aqui. Eu vou criar uma interface. Nova aqui, chamada de cliente. Deixa eu ver se eu tirar ela daqui. Pronto. E o marcar consulta vai usar para obter os clientes que eu vou ter aqui. O financeiro também, o cliente vai poder pagar por consulta ou não, aí tem aqui outra ligação com esse cliente aqui também, né? E o atendimento, como é que vai funcionar? O marcar consulta... Opa. Deixa eu cancelar aqui de novo. Toda vez eu estou fazendo errado isso aqui. Cadê o... consulta. Ele está ligado com essa daqui. Depois a gente vai fazer as ligações. E o e-consulta ele vai ser usado pelo atendimento aqui. Mas o que seria a ideia, pessoal, dessas interfaces? Vocês imaginam que cada módulo desse ele está provendo objetos e esses outros aqui estão recebendo esses objetos aqui. E a interface é que vai facilitar esse trabalho todo aqui de realizar isso daqui. Então, como é que funciona o trabalho em equipe? Vamos supor, vocês são 10 alunos, não é isso? Estamos em 10 aqui? Deixa eu ver aqui. 10, 8 alunos, né? Vamos supor que a gente tem 10 alunos aqui. Eu posso pegar, são 5 módulos aqui, eu posso pedir para 2 alunos fazer cada um, certo? Como é que vai funcionar para definir essas interfaces? A equipe que for trabalhar com o marcar consulta, ele já sabe que vai verificar que vai ter que ter uma interface de configuração. E ele vai ter que saber o que o configuração vai passar para ele para marcar essa consulta. E essas duas equipes vão conversar, vão definir como é que vai ser essa interface, ou seja, quais vão ser os métodos que essa interface vai prover. E depois que definir esses métodos, aí cada equipe vai trabalhar de forma independente, já sabendo que essa interface já está definida, né? E vão cada um construir o seu sistema. Tudo bem? E à medida que vão construindo o sistema e é feita a integração
do sistema, que é uma etapa posterior, né? Terminam, aí fazem os testes e entrega e faz a integração desses sistemas. Então, o que vai acontecer? Para o pessoal do marcar consulta usar essa interface, eles vão trabalhar com o que a gente chama de stubs. Vocês lembram do conceito de stubs? Não, vocês chegaram a ver? Alô? Alguém pode falar que se vocês viram? Tá. A ideia de stub é o seguinte: imagina que você vai desenvolver, nesse caso aqui, o módulo de marcar consulta. Você vai precisar dessa interface aqui, dessa interface de configuração. Então, você cria uma classe que realiza essa interface dentro do teu módulo aqui, mas, assim, o resultado que ela vai fornecer, você não vai fazer nenhuma tela, por exemplo, para que se cadastre as especialidades da clínica, o nome da clínica, quem são os médicos que fazem parte dessa clínica, coisa parecida. Então, essa que é a ideia do módulo de configuração. Então, para eu fazer essa parte aí que eu acabei de citar, eu vou precisar criar esses subsistemas, ou seja, que vão representar esse componente de configuração. Então, esse componente de configuração aqui, ele vai ter que ter tela para cadastro de médico, vai ter que ter um banco de dados para isso, vai ter que ter uma classe que faz a parte de controle do modelo de negócios e assim por diante. Só que a pessoa que está fazendo marcar consulta, ele não vai fazer essas telas todas, mas ele vai receber os dados desses médicos, dessas especialidades, dos médicos e especialidades, para poder fazer essa marcação de consulta aqui. Então, o que ele... Mas, assim, como ele não vai ter que fazer retrabalho, ou seja, ele não vai fazer a mesma coisa que o pessoal da configuração faz, mas ele, para testar, ele precisa dos dados dos médicos, os dados das especialidades, os dados da clínica e assim por diante, para fazer essa marcação de consulta. Então, o que ele faz? Ele cria o que a gente chama de stub. Então, o que é a ideia de stub? É você implementar essa interface dentro do módulo marcar consulta, que é o exemplo que a gente está colocando aqui, mas apenas colocando dados fictícios. Eu não vou criar... É como se eu estivesse criando uma classe e eu já determinasse alguns objetos para ela, mas de forma manual, tá? Eu defino alguns objetos lá da classe, por exemplo, médico. Aí eu crio eu implemento a interface e também eu crio uma classe ali que corresponde aos médicos, para usar essa interface. E o que eu faço? Eu crio alguns objetos, uns 3 ou 4, para fazer os meus testes. Então, assim, eu não vou precisar fazer todo esse trabalho que a configuração vai fazer aqui, que é a tela, que é o banco de dados, etc. Eu só faço criar umas classes para representar a minha marcação de consulta. Aí o que acontece? Na hora que assim, para que eu faço isso? Para fazer meus testes. Então, imagina o seguinte, na hora assim, quando o sistema estiver realmente funcionando, o módulo de marcar consulta, ou o componente de marcar consulta, ele vai solicitar os médicos e vai solicitar as especialidades e as informações da clínica do componente de configuração, certo? Isso quando estiver funcionando. Mas enquanto eu estiver desenvolvendo, eu crio só alguns objetos aqui para representar a clínica, para representar os médicos e as especialidades, e eu crio esses objetos na mão, certo? Só para testar mesmo. E quando eu integrar, aí sim que eu vou buscar os dados daqui do meu sistema de configuração. Então, a única coisa que eu vou fazer assim é o seguinte: quando eu criar meu módulo de marcar consulta, eu vou ter que configurar ele de tal forma para dizer o seguinte: quem o pacote o componente que está representando a minha configuração. É o componente
configuração.pkg, por exemplo, que é um pacote. Aí, e dentro dele vai ter que ter eu vou perguntar dele qual é a classe que implementa essa interface. E quando ele passar essa classe para mim, aí eu vou chamar essa classe aqui dentro do meu sistema. E assim eu vou poder usar todos os meus... eu vou poder acessar todos os médicos e as especialidades que a configuração tiver provendo. Então, assim, o marcar consulta não vai acessar o banco de dados que configuração está acessando. Porque ele vai criar a parte do banco de dados que é específica dele, por exemplo, que é justamente dizer o seguinte: olha, esse cliente aqui, ó, que eu vou acessar pela interface do cliente, vou buscar os objetos dele por essa interface aqui, o cliente tal, que entrou aqui na consulta, tá? Ele vai marcar a consulta para uma determinada data de um paciente. Então, aqui ele vai ter um banco de dados próprio, certo? Que vai ter os dados dessa consulta. E ela vai prover uma interface para que o atendimento possa verificar quais são as consultas do dia. Então, provavelmente, essa interface vai ter um método que é assim, ele vai receber uma data como parâmetro e ele vai retornar uma lista de consultas que foram marcadas, certo? Aí o atendimento vai usar essas consultas para colocar para o médico, certo? Para que o médico possa fazer a chamada desses pacientes, tá? E ele possa atender esse paciente. Então, a parte do atendimento médico, do atendimento da recepção, ele vai estar dentro desse módulo. E o Stub, que eu acabei de falar para vocês, o que vai ser a ideia dele? É que aqui no atendimento, ele não vai ter a tela de marcar consulta, nem o banco de dados, nem nada. Mas o que ele vai fazer, ele vai criar uma classe que implementa essa interface consulta, e eu vou só prover alguns objetos lá a respeito da lista de consultas que vou ter naquele dia. E esses objetos eu vou criar na mão, tá, pessoal? Deu para entender essa diferença? O Stub, na verdade, é como se fosse uma classe, tá? Que ela implementa essa interface aqui, só que ela implementa sem a modelagem de negócio completa. Ele implementa a classe apenas simulando alguns objetos ele implementa os métodos da interface apenas simulando alguns objetos que esses métodos vão prover para mim, certo? Então, essa que é a ideia aqui. Então, assim, se eu fosse fazer no Java aqui, eu criaria como se fosse, eu crio a interface, certo? E o marcar consulta vai implementar essa interface. E quem vai usar? O atendimento. O atendimento ele vai ter que consultar o marcar consulta e vai ter que checar, ele vai ter que receber qual é a classe que está implementando essa interface aqui. E a partir dessa classe, ele vai acessar os métodos dela, tá? Para poder obter os objetos correspondentes às consultas que ele está marcando. Então, assim, o que vai ser a ideia aqui? Eu vou até melhorar depois esse diagrama aqui e mostrar para vocês, tá? Mas o que é a ideia que eu queria que vocês fizessem? Depois no WhatsApp, determine quem vai querer fazer os módulos de configuração, de cadastro de cliente, de atendimento, de marcar consulta e o financeiro. Aí eu vou mostrar para vocês, de forma um pouco mais individual, como é que vocês vão fazer as outras etapas, ou seja, como é que vocês vão definir as classes, tá? Que vão estar aqui em configuração, as classes que vão estar em marcar consulta, e como é que eu vou definir as classes que implementam essa configuração através do diagrama de classe, certo? Quando vocês souberem disso aqui,
quando vocês conseguirem fazendo banco de dados, ou desculpa, o diagrama de classe específico de cada componente desses aqui, pessoal, vocês vão conseguir entender essa ideia todinha. Então, assim, o próximo passo que eu vou verificar com vocês, aí seria bom a gente marcar uma aula extra até para isso daí, até porque a gente perdeu duas, né? Só para a gente fechar esse diagrama de classe, pelo menos para eu fazer um, aí vocês fazerem os outros. Aí eu faço de configuração para vocês verem, tá? Aí vocês vão poder fazer, por exemplo, marcar consulta, o cadastro de cliente, o atendimento e o financeiro. Se eu não me engano, são 12, então pode escolher grupo de 3 alunos e cada um escolhe qual componente que quer fazer. Aí eu, junto com vocês, a gente escreve esse documento aqui direitinho. Pode ser? Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar. Pode mandar as mensagens aí. Eu queria ver se vocês entenderam o que eu acabei de falar. Aula extra, tem que verificar o melhor dia, pessoal. Diga, Carol, qual é a preocupação? Tá, como é que vocês estão nas outras disciplinas? A princípio, a ideia seria fazer isso em 2 semanas. Começar nessa, entregar daqui deixa eu ver aqui qual é a... Professor, Diga. mas o período não vai terminar semana que vem já, dia 9? Não, nesse caso eu vou pedir para colocar pro dia 15 isso daí, para entregar essa ideia toda. Thiago, tá tranquilo? Como é que vocês estão de trabalho aí? Isso que é a questão aqui toda. Bom, uma outra coisa que dá para fazer também aqui seria o seguinte: vocês têm condições de ter aula dia 3 comigo ou não? Dia 3 é sábado aqui. GPS, é? Nossa, vocês estão aperreados aí, né? Que horas vai ser essa prova? Tá, então vamos fazer o seguinte. No dia 10 dá para a gente se reunir? Obviamente que o dia 8 a gente já teria que se reunir, tá? Dia 10 também. Dia 10 é no sábado, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Esse sábado aqui que eu tô marcando aqui no calendário. Oi, 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 pessoal.
Não, a ideia é entregar, a ideia é entregar. O que seria a ideia aqui? No dia 8 a gente tem uma aula, certo? Que seria a última aula da disciplina. Aí no dia 10, no dia 8 eu faço uma checagem do trabalho, certo? Que a gente teria. Eu vou fazer essa parte do módulo de configuração para vocês verem como é que é, tá? E vocês vão poder fazer o marcar consulta, o cadastro de clientes, o atendimento e o financeiro, mas isso vai ser rápido. Aí na aula que vem, a gente teria como apenas, vocês podem apresentar, mostrar, né, antes, passar para mim um pouco antes, o que vocês conseguiram até aqui, mas na prática, o que seria, o que vocês teriam que apresentar para mim? Principalmente um diagrama de classes que mostre como é que vocês estão implementando essas interfaces aqui e como é que vocês estão fazendo essa parte de marcar a consulta. Então, assim, esse diagrama de classes, ele teria que ter classes de entidade e uma classe de controle. Todo mundo sabe que a classe de interface, classe de entidade e classe de controle, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui, ó. Nesse caso aqui, que é o sistema dos candidatos, tá? Do cadastro dos candidatos, uma classe de entidade é essa daqui, ó. A classe do... parecido com o MVC, Felipe, você tem razão. A classe de entidade, ela representa uma entidade do mundo real. Se eu fosse comparar com um banco de dados, seria uma entidade mesmo, tá? Uma entidade do banco de dados. E a classe de controle é a que vai ter os métodos que fazem a parte que implementa os casos de uso. Tudo bem? Então, o que eu pediria de vocês aqui? Dado que eu tenho uma interface que eu vou implementar usando o meu módulo, esse controlador vai implementar essa interface aqui. E dentro dela, talvez eu precise de algumas classes de entidade. Vamos supor aqui, deixa eu botar aqui no meu sistema de configuração. As classes que eu vou ter que ter aqui de entidade. Vou até adiantando para vocês. Médico, para indicar quem são os médicos que eu tenho aqui. Especialidade, para indicar quais são as especialidades que estão disponíveis para marcar essa consulta. Aí eu vou ter que ter uma classe de controle, que ele vai ter um método de cadastrar o médico, de cadastro do médico, né? Uma outra classe de controle, que vai ter a parte do cadastro das especialidades. E quando eu falo de cadastro, é CRUD, tá? Eu posso até fazer com DAO, alguma coisa nesse sentido. E também eu tenho que implementar essa interface aqui, ó, que eu vou prover para o marcar consulta. Então, posso representar esse componente por um pacote, tá? E dentro dele eu vou ter uma classe que implementa essa interface. E essa classe vai ser passada aqui para o marcar consulta depois. Então, assim, se eu for fazer o diagrama de classe dele, ele vai ter a classe de entidade, médico e especialidade. E também clínica também, né? Eu posso botar a clínica também. Então, o que seria a clínica? Vamos supor, sei lá, clínica Dr. Fajado, supondo, né? Aí ele vai representar a clínica Dr. Fajado, com o endereço dela, etc. Aí médico, vou ter o Dr. João e os dados do Dr. João. Especialidade, aí eu vou ter cada especialidade, por exemplo, urologia, posso ter pediatria e assim por diante. E essas classes que vão representar, esses objetos, todos vão estar dentro dessas classes aqui. O objeto eu não represento, mas a classe sim. E eu vou ter também uma classe que implementa essa interface de configuração. Então, o que ele vai ter? Ele vai ter métodos
que vai prover, por exemplo, um método que eu vou ter aqui, mostrar relação de médicos, ou então obter relação de médicos. Aí eu posso colocar obter relação de médicos por especialidade. Aí vamos colocar também especialidade. Aí eu posso ter um outro método aqui que vai ter obter especialidades. Então, o que vai ser a ideia? Esse obter médicos, ele vai retornar uma lista da classe médico, certo? E o método dessa interface aqui, que é o método vamos dizer assim, da parte das especialidades, ele vai ter o obter especialidades e vai retornar uma lista de especialidades, certo? E quem vai usar essa lista toda vai ser o marcar consulta. Então, o marcar consulta vai acessar esse componente aqui e vai obter, através desses métodos dessa interface e configuração, essas informações de consulta, certo? Então, é mais ou menos essa ideia aqui. Então, na prática, eu vou passar para vocês o documento da configuração, mas com o diagrama de classes bem definidinho aqui. Aí vocês aproveitam a mesma ideia e fazem o cadastro de cliente, o marcar consulta, o financeiro e o atendimento. Obviamente que eu vou passar também para vocês, eu já tenho isso escrito, tá? Os requisitos, né? O documento de requisitos de cada um desses módulos aqui. E como é que eles vão funcionar aqui direitinho. Aí vocês vão poder escrever esse diagrama de classes, assim, ter uma ideia na próxima aula. Aí a gente, depois, quando eu visualizar cada um, eu posso fazer as observações e depois vocês entregam. Pessoal, eu não vou fazer uma avaliação muito pesada nisso aqui não, tá? Eu vou logo avisando, porque não dá para fazer, né? Essa situação aqui que a gente está passando, ela não é fácil. E assim, é muito fácil vocês, eu pedir alguma coisa de vocês e vocês não entenderem, ou de imediato, até porque é diferente de eu estar passando isso em sala de aula, que ficaria muito fácil a gente visualizar isso daí, tá? Tudo que eu estou colocando aqui, nessa parte prática. Mas assim, o que eu vou pedir é algo que dá para realizar nesse período aqui, tá? Por isso que eu estou falando, um diagrama de classe, e esse diagrama de classe, se vocês entenderem, aqui vocês vão conseguir entender essa ideia de separar esse sistema em componentes aqui. Ficou mais claro aí para vocês? É claro que vai dar um trabalhinho, né? Assim como você vai ter, assim como vocês estão tendo com as outras disciplinas. Mas assim, tem que ser feito. Assim, e talvez algumas coisas vocês talvez tenham que fazer no papel, bater foto para colocar, se for o caso, não tem problema nenhum vocês fazerem isso, tá? Dúvidas aí, não? Em outras palavras, vou se disponibilizar, tá, Janina? Pode ficar tranquila. Em outras palavras, é o seguinte, ó. O que eu vou passar é um diagrama de componentes para vocês, certo? Eu vou descrever o componente especificamente com o que você está querendo, com o que eu quero, e vocês façam esse diagrama de classe para determinar como que vocês vão resolver o problema, o requisito que esse componente aqui, que eu acabei de colocar aqui, ele está solicitando, tá? Todo mundo tem acesso ao Asta, não? Carol, sim. Quem mais? Patrícia também. Janaína também tem. Eu acho que vai ser mais tranquilo. Vocês podem até trabalhar com o Asta para fazer aqui o diagrama de classe, né? E aqui, ó, eu posso usar aqui o diagrama o Class Diagram. Aí eu posso criar o meu diagrama de classe específico para o componente aqui que eu vou passar. Agora, o que eu preciso de vocês? Escolham entre o cadastro de clientes, marcar consulta, o financeiro e o atendimento,
para ver quem vai fazer até 3 alunos por componente. Assim eu consigo até 12 alunos. Aí vocês podem fazer em conjunto, tá? Sem ter tanto diminuindo aí o trabalho de vocês, tá? 3 por componente, pode ser? Pessoal, todo mundo, vocês estão aí, não? Como é que tá aí? Ah, o Felipe já até decidiu aqui o cadastro, né? Mas põe lá no WhatsApp, tá, Felipe? Que fica mais fácil pra gente, pro pessoal determinar isso daí. Aí eu vou logo passando para vocês, eu vou ver se eu faço logo o, eu escrevo esse documento da configuração para vocês verem como é que é, tá? Aí assim vocês podem usar esse documento como base para criar o diagrama de classe de vocês. Criando esse diagrama de classe, na verdade, ele é um diagrama de classe de projeto, tá? Que a gente vai ver aqui. Até porque, assim, diagrama de classe, no momento de análise, ele não tem tantos detalhes quanto que eu estou pedindo aqui. Mas, assim, vai ser tranquilo para vocês. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Vocês podem escrever o nome de vocês aí no chat, tá? Só para fazer a chamada. Acho que todos já escreveram, tá? Então, pessoal, eu encerro por aqui, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação. Vocês têm mais alguma dúvida? Então, eu vou encerrar aqui. Então, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Fiquem com Deus e pode ter certeza que vai dar tudo certo nesse trabalho aí, tá? Até mais aí.